Olá, bom dia, bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional de Abigail. Hoje é o dia 3, nós já vimos as diferenças entre Abigail e Nabal, como habitar, como conviver com as diferenças. Nós já vimos duas virtudes de Abigail, mulher de bom entendimento e uma mulher bela. E hoje nós vamos ver uma terceira característica de Abigail. Abigail era uma mulher informada. Ela tinha pessoas próximas dela que podiam trazer conselho, que podiam trazer aquilo que ela ainda não sabia. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo de 25. 1 Samuel, capítulo 25, coloca aqui nos comentários, versículo de número 14, diz: porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, estes homens têm nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro, proteção em nosso redor nos serviam, assim de dia e de noite, incansavelmente, né? Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha o que o servo diz, versículo 17: olha, pois, agora, e vês o que há de fazer, porque já de todo está determinado o mal contra o nosso amo, contra a nossa casa. Ele é um tal filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Glória a Deus por esse servo, glória a Deus por essa informação que chegou na hora certa até Abigail, para que ela pudesse tomar uma posição, uma postura. Olha o que a Bíblia fala sobre nós termos, sobre nós buscarmos conselho, orientação, informação. Antes de você tomar um posicionamento, você tem que buscar conselho, você tem que buscar conhecer a verdade como um todo. Esse jovem foi usado para trazer informação para Abigail. Olha só o que nós vamos ver em Provérbios capítulo 19, coloca aqui nos comentários, por favor, Provérbios 19, versículo de número 20, diz assim, ó: ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Então, você que quer ser uma pessoa sábia, uma pessoa que não rejeita conselho. Olha só, como é que você vai receber sabedoria, como você vai receber entendimento, como você vai saber o que fazer, recebendo, ouvindo conselhos. E aí o versículo 21 diz: muitos são os propósitos que há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá para sempre, né? Então, quando vem um conselho, a gente começa a pensar, traçar, planejar, mas a palavra de Deus diz que o conselho que vem do Senhor permanece para sempre. Você tem conselheiros, você tem pessoas que te orientam, pessoas que te trazem uma palavra de sabedoria. É muito importante isto, né? A palavra de Deus diz: anda, pois, com o sábio, e você receberá a sabedoria, você será também sábio, você será transformado de um tolo em um sábio. Lá no Salmo, capítulo de número 1, né, diz que nós não devemos nos assentar entre a roda dos escarnecedores, que nós não devemos ouvir o conselho dos ímpios, né? Então, com quem nós nos aconselhamos, quem nos rodeia,
Isso é muito importante, né? Nós vamos traçar planos, nós vamos ter ideias, mas a resposta, o conselho que permanece é o conselho da palavra de Deus. E falando em conselho, em sabedoria, Provérbios capítulo de número 1, Provérbios capítulo 1, depois você pode ler todo Provérbios capítulo de número 1, né? Que uma maneira de receber entendimento é através do conselho, né? Nós vimos que Abigail era uma mulher de bom entendimento, era uma mulher sábia, e era uma mulher humilde, que deu ouvidos a um servo. Não era a um empregado, né? Mas era um escravo, era um servo. Olha a humildade desta mulher para receber o conselho daquele jovem. Olha que coisa linda. Provérbios capítulo de número 1 diz assim, versículo 8: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, né? Então, alguém bom para nos aconselhar é pai e mãe. Eu lembro que na minha adolescência, né, eu tinha ali os meus amigos, eu levava os meus amigos para minha mãe conhecer, e a minha mãe dizia assim, Dani, não é amizade para ti, isso aí é amigo da onça. E eu, não, mãe, essa aqui é amiga minha até debaixo d'água, essa amiga aqui, olha, mãe, é amiga do coração, é amiga do peito. Quando minha mãe falava sobre alguém que não era amizade para mim, pessoal, não demorava muito. Aquela pessoa me abandonava, me traía, caluniava, olha, de amigo, misericórdia. Não tinha Jesus, né? Mas virava inimigo. A pessoa fazia muito mal para mim, né? Então, sempre que minha mãe dizia algo acontecia. E eu falava, ai, mãe, por que aconteceu? Como é que a senhora sabia? E a minha mãe sempre dizia, Dani, é porque eu sou mãe, né? Ela falou, eu já fui filha e agora eu sou mãe. Eu já passei por tudo isso. Então, os pais, eles têm experiência, né? Os pais já foram jovens, os pais já tiveram amigos, né? Os pais conseguem olhar com uma visão de fora e eles conseguem ali nos dar um conselho, nos dar uma orientação. Então, ei, filho, ouça o conselho do teu pai, ouça o conselho, a orientação da tua mãe. Pode ter certeza que quem mais te ama é o pai, é a mãe. Tem pessoas que ficam, né, com o conselho do amigo, escutam o amigo e aborrecem o pai e a mãe. Amigos vêm e vão, mas pai e mãe é para sempre. O pai e a mãe não colocou um filho no mundo para sofrer, para perecer, não. O pai e a mãe têm planos bons para aqueles filhos, né? Então, ouça o conselho do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, dos teus familiares mais experientes, né? Dos anciões. E aí, eu posso também falar, né, quem, irmã Dani, pode me aconselhar, né, além do pai e da mãe, se aconselhe, né, com o seu pastor. Eu lembro quando eu fui namorar com o pastor Moisés, né, a gente ali, jovenzinho, eu tinha 17 anos, ele tinha 21, né, e eu lembro que eu queria saber se era de Deus. E eu fiz 3 provas com Deus. Primeiro que a minha avó ia abençoar, porque a minha avó, né, ela era contra eu namorar. Então, se a minha avó deixasse, era porque Deus tinha falado com ela. Então, e outra prova também é que o meu pastor, ele diria que era de Deus, ele confirmaria, né? O pastor, ele tem uma visão espiritual. Deus colocou a nossa vida ali aos cuidados de um pastor, né? Olha só o que diz Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, 7, coloca aqui por favor, né? Lembrai-vos do vosso pastor, dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus e a fé, as quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Antes de eu
namorar com o pastor Moisés, da gente casar, né? Já na igreja convertida, eu tive ali um namorado e aquilo estava me fazendo mal, né? E o meu pastor, ele chegou e disse assim: Dani, isso não é para ti, esse relacionamento não é para ti. Quando meu pastor falou aquilo, nossa, aquela palavra veio de encontro ao meu coração, né? Eu vi que aquilo não era só o pastor falando, mas era Deus usando ali o meu pastor, né? E quando foi para namorar, quando foi para casar, o meu pastor, né, deu palavra, o meu pastor apoiou, né? Ele nos orientou. Então, os pastores, eles têm essa missão de nos dar o bom conselho. Irmã Dani, que bom conselho é esse? O conselho da palavra de Deus. E aí o capítulo 13 ainda, né? Hebreus 13, versículo 17 agora, diz assim, ó: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, né? Então o pastor te deu o conselho, ei, não saia teimando, se rebelando, não. A Bíblia diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Qual é a responsabilidade do pastor? Ensinar a palavra, e diz: porque eles velam pela vossa alma, né? Como aqueles que hão de dar conta delas a Deus, né? Então o pastor, ele vela pela nossa alma, ele tem um cuidado espiritual sobre nós e eles vão nos aconselhar, né, a palavra de Deus. Aí talvez você diga assim: irmã Dani, mas todo conselho do pastor vai vir de Deus? Irmã Dani, todo conselho do pai e da mãe vai vir de Deus? Irmã, todo conselho de uma pessoa de Deus vai ser o conselho de Deus? Aí eu posso dizer assim, ó: todo conselho bom, ele deve estar fundamentado na palavra de Deus. Se o pai e a mãe orienta contrário que está na Bíblia, ei, vigia, nós somos servos de Deus. Acima de tudo, nós obedecemos ao Senhor. Ei, se o pastor orientou algo que não é bíblico, que é escândalo, ei, vigia. O apóstolo Paulo falou: se eu anunciar um outro evangelho, se eu falar uma outra coisa que não esteja na palavra de Deus, aquilo seja anátema, aquilo seja amaldiçoado. Então, todo bom conselho vai estar fundamentado aonde? Na palavra de Deus. Compare, o pai e a mãe deu um conselho, compare na palavra. O pastor deu um conselho, né? Pega, abre as escrituras. Eles nos ensinam a palavra de Deus. Olha nas escrituras. E aí diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, fala: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, né? Então a palavra de Deus vem para nos aconselhar, para nos instruir, para nos dar o direcionamento, para nos dar a base. Todo conselho de Deus vai estar baseado, vai estar fundamentado na palavra de Deus. Nós temos o caso, depois você pode ler na sua casa, né? Nós temos o caso sobre Roboão, que ele recebeu o conselho, né, dos jovens e dos idosos, dos anciões, e ele foi e seguiu o conselho dos jovens. E qual foi a consequência? A divisão do reino, né? Ele seguiu o conselho que não deveria seguir. Então, para nós terminarmos, irmã Dani, recebi o conselho do pai, da mãe, recebi o conselho lá de uma pessoa mais velha, experiente, irmã Dani, recebi o conselho do meu pastor, tá tudo ok, tá na palavra, irmã, eu sei que isso é de Deus. O que eu preciso ter? Provérbios capítulo 13, Provérbios capítulo de número 13, diz assim, ó: da soberba só vem contenda, só vem briga, mas com os que se aconselham se acha
a sabedoria, né? Então, o orgulhoso, ele rejeita o conhecimento, ele rejeita o conselho, ele acha que ele sabe tudo, ele resolve do jeito dele, ele não busca orientação, conselho, ele não pergunta para quem está vendo de fora, né? Ele não pergunta se alguém tem uma opinião diferente, ele acha que ele sozinho resolve, ele dá conta. Não, nós temos que ter humildade para nos aconselharmos. Se você está precisando de uma direção, de um aconselhamento, procure o seu pastor, pega a sua Bíblia, leva a sua Bíblia, fala a situação, pastor, estou passando por isso, eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de um direcionamento, teu pastor vai dar uma palavra, você vai ler, vai estudar aquela palavra, vai receber o conselho que você precisa para você vencer essa guerra, para você trazer a paz para essa situação que você está vivendo, tá bom? Seja uma pessoa que se cerca de sábios e de bons conselhos. E todos os conselhos estão aonde? Aqui na palavra de Deus. Por isso a importância de nós estudarmos, conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra de Deus. O Deus, né, que nos guia em todas as coisas. Como está escrito, Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.